Nós sabemos que a igreja, ela veio existir depois que nosso Senhor Jesus Cristo consumou a sua obra na cruz, a sua obra de salvação. A igreja veio existir. Mas antes da igreja, Jesus tinha os seus discípulos. Estes discípulos vieram a dar início à igreja de nosso Senhor Jesus. Ou seja, antes da igreja e depois da igreja, eles continuam sendo discípulos. Eu me lembro do Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos, em Mateus 5, e dizendo que bem-aventurado eram os pobres de espírito, eram os que choram, bem-aventurado os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça e por causa do Senhor Jesus. Está aqui em Mateus capítulo 5. O Senhor Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos a serem tudo isso. Por quê? Porque ele é tudo isso aqui. Eu lembro que Jesus disse em Mateus, no capítulo 10, versículo 25, basta ao discípulo ser como seu mestre. Então, os discípulos do Senhor devem ser pobres de espírito. O nosso Senhor é pobre de espírito também. Ele é humilde. E Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele diz que o Senhor, sendo rico, se fez pobre, para que, por sua pobreza, nos tornássemos ricos. O Senhor Jesus, ele é pobre de espírito. E o Senhor Jesus também, ele chora. Jesus chorou 2 vezes, que nós vemos na Bíblia. Quando ele viu Jerusalém e quando ele foi ressuscitar Lázaro. Mas em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz que o Senhor Jesus ofereceu grande clamor com lágrimas. Jesus chorou muito. Jesus chorou, ele sabe o que é chorar. Manso, Jesus é manso. Bem-aventurados os mansos, Jesus é manso. Em Mateus 11, 29, Jesus está dizendo, bem-aventurados os mansos. Ou melhor, em Mateus 5, Jesus está dizendo, bem-aventurados os mansos. Mas em Mateus 11, 29, Jesus está dizendo, eu sou manso e humilde de coração. Jesus é manso. Quando ele diz, os que têm fome e sede de justiça, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1, João se refere a Jesus, o chamando de justo. E Estevão, na sua última pregação, lá em Atos capítulo 7, versículo 52, ele diz, ou se refere ao Senhor Jesus como o justo também. Jesus é justo, tem fome e sede de justiça. Misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos. Está escrito, quando Jesus foi multiplicar os pães a primeira vez, ele teve compaixão da multidão. Na segunda multiplicação, ele disse, eis que tenho compaixão da multidão. E Jesus, às vezes, ou sempre, era tomado de íntima compaixão. E isso indica que Jesus era misericordioso, porque quando aqueles 2 cegos no caminho de Jericó, lá em Mateus capítulo de número 20, 30 e 34, quando eles disseram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Então está escrito lá no versículo 34 do capítulo 20 de Mateus, que ele, movido de íntima compaixão, ele devolveu à vista aqueles cegos. Limpos de coração, bem-aventurados limpos de coração. Os discípulos de Jesus devem ser limpos de coração, mas Jesus é limpo de coração também. No Salmo messiânico, Salmo 24, está escrito, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, se referindo ao Senhor Jesus. Pacificadores, o nosso Senhor Jesus é pacificador, ele tem a paz para nos dar. E ele diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, lá em João 14, 27. Em João 16, 33, Jesus diz, essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim.
E perseguido por causa da justiça. Jesus foi perseguido, meu amigo, minha amiga. E você pode ler lá em João 15, 18, 21. Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguiram a vós. Ou seja, se cumpre o que está escrito aqui, o que Jesus disse aqui em Mateus, capítulo de número 10, versículo 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Você é discípulo de Jesus? Então, com certeza, você será tudo isso aqui. Porque basta o discípulo ser como o seu mestre. Eu sou discípulo de Jesus. E eu quero que Deus opere tudo isso na minha vida. Eu li aqui na Bíblia Corrigida e Fiel, ACF, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Deus abençoe.